E a regressão linear? Então, vamos à regressão linear. Então, vejam que, uma vez constatado que existe correlação linear entre duas variáveis, pode-se tentar prever o comportamento de uma das variáveis em função da outra. Então, vejam que eu fiz um estudo de correlação, identifiquei que essas variáveis têm uma correlação elevada, né, seja ela negativa ou positiva. Eu faço estudos, né, ou se eu sei que essas variáveis têm condição de casualidade, né, de causa e efeito, na nossa área a gente conhece muitas delas, né, nutrientes e produção, nutrientes e desenvolvimento, né, ou várias outras situações. Se eu sei essa casualidade, se eu não sei, eu vou buscar se existe ou não alguma coisa na literatura, né, sabendo que elas têm relação de causa e efeito, ou de prejuízo uma na outra, né, sabendo que aumenta, por exemplo, a temperatura para uma determinada cultura diminui a produtividade, né? Então, fisiologicamente, é uma cultura de clima frio, por exemplo, né? Temperatura muito alta vai prejudicar ela. Bom, eu já tenho relatos disso, né? Fisiológico, enfim. E aí eu posso, quando eu encontrar uma correlação, aí vai ser negativa alta, né? Relacionamento linear negativo alto, eu posso pensar em fazer a previsão de produtividade a partir da temperatura, né? Então, é uma possibilidade. Então, nós temos uma variável x que a gente chama de variável independente, também chamada de variável explicativa ou controlada. A variável x é aquela variável que o pesquisador, na maioria das vezes, ele controla essa variável. Por exemplo, teor de nutriente, né, no solo. Eu vou aplicar diferentes doses de um nutriente. Então, essa variável x é a variável independente, ela não depende de outros fatores, né? E o pesquisador que vai colocar esse valor ali, né? E ela é explicativa, ela vai explicar outras variáveis, ou também chamada de controlada, justamente por ter a possibilidade do pesquisador controlar essa variável. Com os seus valores, né? X1, X2, X3, então essa variável controlada, ou independente, nós chamamos ela de variável x. E a variável y a gente chama de variável dependente, porque ela depende de outra, a maioria das vezes produção, produtividade, né, que vai ser resposta de outras variáveis. Sabe que produtividade ela é resposta de uma série de condições, de nutrientes, de manejo, enfim, de várias outras situações. Então, esse tipo de variável, né, que é dependente de outras, a gente denomina justamente de variável dependente ou explicada por outras variáveis. E aí a variável y1, né, com seus valores y1, y2, y3. Desta forma, nós podemos considerar que o modelo para o relacionamento linear entre x e y seja apresentado por uma equação. Né? Exemplo, né, y é igual a mais bx mais um erro aleatório aqui, né? Se for parâmetros populacionais, né, a gente utiliza símbolos, letras gregas aqui, y igual a alfa mais beta x mais um erro aqui chamado de u. Tranquilo? Esse erro é aquela variação, né? Variação que nós temos lá, né? Quando os valores de correlação não são iguais a 1, né? São diferentes de 1, seja 1 positivo ou 1 negativo, vai ter aquela variaçãozinha, que é o erro da nossa regressão. Tranquilo? Opa, passei aqui. E a esperança desses erros, né, do ponto de vista estatístico, é que eles são iguais a zero, né? Então, nós temos um modelo simplificado para fins de cálculo, que a nossa equação é y igual a mais bx, uma equação afim, uma equação de primeiro grau. Então, as estimativas desses parâmetros, né, como que eu calculo se é uma equação de primeiro grau, a mais bx, como que eu estimo o valor de a e o valor de b. Então, basicamente, ajustar uma equação de regressão, né, fazer uma modelagem, um termo mais na moda, né, fazer uma modelagem de dados, nada mais é do que ajustar os parâmetros, ou seja, calcular o valor de a, calcular o valor de b. Então, qual que é o valor de y quando eu tenho, né, um valor de x tal? Então, eu preciso calcular esses valores de a e b aqui, que eu vou estar ajustando. Então, se fosse conhecido toda a população, nós teríamos os valores de x e y, então seria possível determinar os valores exatos dos parâmetros alfa e beta. Como nós não temos, na maioria das situações, toda a população sendo avaliada, a gente avalia amostras, né? Nós vamos calcular, né, estimativas para alfa e beta. E como que a gente faz essas estimativas? O método mais utilizado é o método denominado de método dos mínimos quadrados, MMQ. É um método estatístico aí extremamente difundido, né, em várias situações. Depois, lá em experimentação agrícola, nós vamos novamente estudar esse método dos mínimos quadrados. Ele é muito utilizado em várias situações na estatística. Esse método exige que esses parâmetros, né, alfa e beta, sejam, né, escolhidos, né, sejam
dimensionados de forma que a soma dos quadrados dos desvios em relação à reta de regressão, eles sejam os mais próximos, né, os pontos em relação à reta, de forma que o quadrado desses desvios, né, da distância dos pontos em relação à reta, quando somado, né, de todos os pontos, o quadrado desses desvios seja o menor possível. Então, a posição em que essa reta vai ficar vai fazer com que esses erros, né, esses desvios sejam o menor possível. Os valores de beta e alfa são estimados por essas equações aqui. Então, vejam, eu estimo primeiro o valor de beta, ou de B, né, no caso amostral, porque para estimar o valor de A, eu preciso do valor de B. Então, eu começo pelo B. E se vocês voltarem aqui, né, y igual a mais bx. O A é o coeficiente linear e o B é o coeficiente angular. Tranquilo? O A é o coeficiente linear e o B é o coeficiente angular. Por que angular? Porque ele mede o grau de inclinação da reta, o ângulo, né? Se a reta é mais inclinada, esse B vai ser maior. Se ela é menos inclinada, esse B vai ser menor. Tranquilo? E esse A, o que é? É coeficiente linear, por quê? Quando esse B é zero, o que vai acontecer? Ele zera essa parte aqui da equação, né? Se o B é zero, né? Desculpa, se o x é zero, ele zera essa parte aqui, né? Então, quando o x é zero, zero vezes qualquer for o valor de B, né, qualquer que seja a inclinação, quando o x vale zero, ele vai zerar essa aqui, zero vezes qualquer coisa, vai ficar y igual a A. Em outras palavras, o que é o valor do A? É o valor em que nós vamos ter no eixo y quando o x é zero. Tranquilo? Se vocês revisar lá em matemática, vocês vão ver isso, a interpretação do coeficiente linear. Então, nós vamos estimar, pelo método dos mínimos quadrados, o coeficiente angular, o B, e o coeficiente linear, o A. E aqui voltamos naquele exemplo lá do valor de x e y, que nós dissemos que era toneladas de calcário e não de frutos. Aqui nós vamos estimar os valores de B. Vejam que a equação é muito semelhante àquela que nós vimos lá na correlação, né? Utiliza praticamente os mesmos, a mesma estrutura de tabela, né? Vejam x ao quadrado, y ao quadrado e x vezes y. Usa mesmos valores, né? Usa a mesma tabela, né, montada para calcular a correlação, vou utilizar para calcular alfa, o B e o A, né, os coeficientes angular e linear. Então, N vezes somatório de x vezes y, então x vezes y, está aqui, somatório 163, menos somatório de x, que é 20, vezes somatório de y, que é 31, dividido por N, de novo, que aqui é 5, né, vezes somatório de x ao quadrado está aqui, somado deu 110, menos o somatório de x elevado ao quadrado. O somatório de x é 20 elevado ao quadrado. Cuidado aqui no denominador, tá? Essas duas expressões aqui são diferentes. Beleza, aqui eu encontro o valor de B, e eu coloco aqui nessa equação, somatório de y, que é 31, menos B, que é o valor que eu vou encontrar aqui, vezes somatório de x, que deu 20, dividido por n, que é 5. Muito simples, né? Parece equações grandes, mas quando vai ver, valores bem fáceis de serem calculados. E aqui, quanto que vai dar o valor de B, né, substituindo esses valores, 1,3 o valor de B, vai colocar aqui, né, na equação do A e vai encontrar quanto que deu A, 1. Se o A vale 1, significa que quando o x é zero, né, a gente não tem x valendo zero aqui, é esperado que nós tenhamos um fruto por planta, né, no caso aqui de tonelada por hectare, né, se não aplicar nada de calcário, né, nós vamos esperar aqui apenas uma fruta por planta, porque o valor nele é 1, né. E o 1,3 é a inclinação da reta, né. Nós já vamos ver na sequência. Então, a nossa equação ajustada, né, para essa situação, nossa equação de regressão y igual a 1, que é o valor do A, mais 1,3x. Então, nós ajustamos a nossa equação encontrando o valor do A e o valor do B. E o método dos mínimos quadrados, né? Da onde que vem, né, esse método que nós comentamos, né? Essas equações que nós vimos anteriormente, elas foram desenvolvidas a partir desse método dos mínimos quadrados, e a lógica dela é posicionar essa equação aqui, né, essa reta aqui, pretinha, de tal forma, né, esse aqui é o gráfico dos pontos, vejam aqui, 1 tonelada por hectare produziu 3 frutos por planta, 2 toneladas por hectare, 3 frutos por planta, 4 deu 7 frutos por planta, e assim são os mesmos valores, esses quadradinhos azul aqui, são os valores da nossa tabela aqui, os valores de y e x, né, variável x e variável y. Então é o gráfico mostrando que tem essa relação, né,
e vejam que aqui nós temos a distância do ponto até a média do valor de y, a média do valor de y é 6,2, aqui, y barra é 6,2, que é essa reta pontilhada aqui. Então, é a média dos valores de y, que variou de 12 até 3 aqui, né? A média desses y é 6,2. E nós temos que essa distância que nós temos do ponto até a média dos y, nós chamamos de desvio total. Aqui para esse ponto, né? Vai ter para cada ponto, vai ter esse desvio. Então, aqui nós temos um desvio total, só para fins de exemplo. A estimativa, vejam, esse y chapéu aqui igual a 11,4 é a estimativa da reta, ou seja, se eu voltar na equação e colocar no lugar de x esse valor, 8, quanto que vai dar o valor de y aqui? Então, quando eu coloco aqui no lugar do x, 8 vezes 1,3 mais 1, vai dar o y exatamente 11,4. Tranquilo? Que é a posição em que a reta vai estar. Exatamente ali. Então, para cada um dos valores de x, né, para o y estimado é a equação da reta. Essa variação que tem da reta até a média do valor de y, a gente chama de desvio explicado pela equação de regressão. Para qualquer valor de x, né, seja esse aqui, seja o 6, né, nós vamos ter uma variação explicada pela equação de regressão. E essa diferença que tem do ponto até a reta é o desvio não explicado pela regressão, tranquilo? Então, essa reta está posicionada de forma que a somatória desses desvios, né, aqui para esse ponto, esse desvio, para esse ponto aqui, essa distância em relação à reta, vejam que aqui vai ser negativa, né, a estimativa da reta, né, o ponto menos a reta vai dar negativa, aqui vai dar desvio positivo, aqui outro desvio negativo, aqui outro positivo. Então, como tem alguns positivos e outros negativos, a gente faz ao quadrado, né? Então, o quadrado do somatório desses desvios vai ser o mínimo possível. Qualquer outra posição dessa reta, ou mais para cima, ou mais para baixo, ou mais inclinada, ou menos inclinada, qualquer outra equação vai ter os desvios maiores do que essa que está ajustada com essa equação, né? 1 mais 1,3 vezes x. Então, é só para fins de exemplo, né? E aqui está quantificando, né, para cada um dos pontos, né, a estimativa a partir da equação, né, para cada um dos pontos. Vejam aqui o 11,4 que nós pegamos de exemplo, o erro, que é a distância, né, do valor estimado para o valor encontrado de y. Então, vejam o 12 menos 11,4, né, que foi o estimado pela equação, deu um erro de 0,6 positivo, né, porque é um valor que está acima da equação. Esse erro ao quadrado, né, que eu comentei com vocês, né, levando ao quadrado esses erros, né, que é esse aqui estimado, né, a diferença do valor encontrado menos o valor estimado pela equação, somando aqui vai dar 4,1, e esse é o menor valor de soma de quadrado de erro encontrado em qualquer reta que vocês ajustarem, vai dar um valor maior que isso. Pelo método dos mínimos quadrados, ele faz justamente isso, encontrar qual é a posição da reta que dá esse menor valor de soma de quadrados, menor erro, né? Enfim, a soma de quadrado total, fazendo o valor de y menos a estimativa, né, a média de y elevado ao quadrado, e aqui a soma de quadrado de regressão. Isso a gente vai ver depois lá no software, esses valores novamente. Para cada um dos nossos parâmetros da equação de regressão, nós temos teste de hipótese, né? Tanto para o valor de A quanto para o valor de B, e nós também temos o que a gente chama de coeficiente de determinação, ou também chamado de coeficiente de explicação. E o que é esse coeficiente de determinação? Mais conhecido como coeficiente de determinação, que é o R2, o R quadrado. Ele é justamente o coeficiente de correlação de Pearson elevado ao quadrado. Então, se nesses dados aqui, né, de x e de y, nós encontramos um coeficiente de correlação de 0,9618, quando eu elevo ele ao quadrado, eu vou encontrar o coeficiente de determinação. Veja que é 0,9925. Esse é o coeficiente de determinação ou de explicação. O coeficiente de determinação, ele não varia de menos 1 a 1, ele varia de 0 a 1, a gente já viu isso lá no início da aula, né? Porque ele é o quadrado do coeficiente de correlação, e elevando um número negativo ao quadrado, vai ficar positivo. Então, ele vai variar de 0 a 1. E quanto mais próximo a 1, melhor é o ajuste da equação, ou seja, menor vai ser essa dispersão aqui dos valores, né? Quanto mais próximo esses valores estiver da equação,
maior vai ser esse valor de R quadrado, maior vai ser o coeficiente de determinação. Então, mais próximo a 1, melhor é a explicação. Menos variação nós temos não explicada pela equação de regressão. Então, interpretando esse valor de 0,925, né, de coeficiente de determinação, o coeficiente de determinação mostra que, colocando em percentual isso aqui, né, 92,5, né, multiplicando por 100 vai dar em percentual, 92,5 da variação da nossa variável y, no caso, frutos por planta, é explicado pela variação de x, no caso, do exemplo, toneladas por hectare de calcário. E o restante, né, 7,5%, é explicado por outras variáveis de solo, enfim, de ambiente, que não foi modelado aqui. Então, sempre o coeficiente de determinação vai estar entre 0 e 1. E quando ele for igual a 1, significa que é perfeito, né? Aqueles pontos ali vão estar perfeitamente alinhados em cima da reta, ou abaixo da reta, ali, perfeitamente alinhados com a reta. Tranquilo? E se for igual a 0, aí não tem relação nenhuma, né? Então é isso que está escrito aí. Aqui o mesmo exercício lá da aveia, para vocês fizeram a correlação, né, como exercício, vai estar aqui o exercício e a equação, né, a resposta para vocês encontrar valores de beta, valores de alfa, né, valor de B e valor de A, para esse parâmetro. Aqui colocando no Excel, também tem muito fácil, né, de você calcular no Excel a correlação e regressão. Então, eu coloquei aqui as fórmulas do Excel, aqui tem a coluna A, tem uma observação 1, 2, 3, 4, 5, é só para quantificar, né? A coluna B tem a variável x, vale 1, 2, 4, 5, 8, é o mesmo exercício, né, do slide. A coluna C tem a variável y, 3, 3, 7, 6 e 12. Aqui eu coloquei o somatório, né, igual soma do C3, que... aqui não era para ser... para ser coluna A, coluna B. Aqui era para ser coluna B, não coluna C. Aqui era para ser coluna C, não coluna D. Essa coluna aqui. A soma dessa coluna aqui, né, coluna B. Talvez é porque eu tenha colocado essa no Excel, essa aqui é a coluna A, essa aqui é a coluna B, coluna C, é isso aí. Enfim, essa coluna aqui, né, somatório desses valores vai estar aqui, somatório desses valores vai estar aqui, e a correlação vai ser igual correl, é a função no Excel para correlação, e aí a parênteses, beta 2 até beta 6, na verdade, era para ser aqui, né, para ficar coerente com essa aqui, era para ser do C, não é nem C2, aqui começa no C3, né? Mas, enfim, são esses valores aqui, e ponto e vírgula, esses valores aqui. Então, os valores de x e valores de y. Então, do primeiro valor de x até o último valor de x, ponto e vírgula, o 2 pontos quer dizer até, né? Então, do primeiro valor de y até o valor de último valor de y. Então, vai dar, dando enter aqui, vai dar o valor da correlação. O coeficiente angular, né, para equação de regressão, nós temos aqui igual intercepto. Por que intercepto? Porque é o valor de y quando x é zero, né? Então, a interseção do eixo x valendo zero com y. Então, por isso, intercepção. Aí, os valores de y e os valores de x. Aqui nos valores de A e B, interseção e inclinação, vejam que a função, né, para calcular o parâmetro B, que é o coeficiente angular, é inclinação, justamente porque ele mede a inclinação da reta. Então, intercepção é o valor de A e inclinação o valor de B. E aí vai primeiro os valores de Y, né, do primeiro até o último valor de Y, ponto e vírgula, os valores de X, do primeiro valor de X até o último valor de X, tanto para intercepção quanto inclinação. E aí você pode me perguntar, para correlação, se eu fizer a correlação de x com y ou de y com x, vai ser diferente? O que vocês acham, sim ou não? Se eu fizer a correlação da variável x com a y, ou fazer da y com a x, fazer o inverso, trocar, né, a sequência, vocês acham que vai ficar uma correlação diferente? Vai ficar igual, não vai variar nenhuma, a correlação vai ser a mesma, né? De x com y, y com x, a correlação vai medir o mesmo grau de relacionamento entre elas. Se x está relacionado com y, y está relacionado com x e vice-versa na mesma proporção. Tranquilo? Então, se eu fizer no Excel aqui, né, o cálculo da correlação, ou em qualquer software, né, de x com y e y com x, vai dar o mesmo valor. Agora, para calcular a regressão, não. Aí eu tenho que saber quem é a variável explicativa e quem é a variável explicada, né?
quem é a variável independente, que é a variável x, e quem é a variável dependente, que é a variável y. Então, primeiro eu vou colocar no caso do Excel, né, os valores de y, da minha variável dependente, e depois as variáveis, a variável x, né, os valores da variável x, que é a variável independente, a variável explicativa. Tranquilo? Aí vai dar diferente se você fizer o contrário, né? Então, aqui vai encontrar os mesmos valores lá. O valor de B, 1,3, o valor de A, 1,0, e o coeficiente de determinação, aqui o R2, 0,925. Mesma coisa. Existe o teste de hipótese também, né? Teste de hipótese tanto para o valor A, que a gente diz que, desculpa, para o valor B, né? Que é o coeficiente de inclinação, né? O coeficiente angular, né? O coeficiente angular da reta, quanto para o valor coeficiente linear. Então, o coeficiente angular, o teste dele, né? A hipótese é de que não existe regressão linear, ou seja, o beta é igual a zero, e essa regressão é uma reta horizontal, não tem regressão linear, não varia o eixo y. E já a hipótese alternativa é que existe, né, um grau de inclinação nessa reta, seja positivo ou seja negativo, existe um relacionamento. Também um teste bilateral, nível de significância é o mesmo, é que os valores de estatística calculada, também é um T calculado, uma estatística T, que tem o valor de B, que é o coeficiente que nós estamos testando, dividido por S. Quem é o S, já vou mostrar para vocês. Dividido por raiz de SXX. Já vou mostrar quem é o valor de SXX. Então, está aqui o S e o SXX. Quem são eles? Esse S é uma estimativa de erro padrão da estimativa. Então, tranquilo? Ou erro padrão de regressão. Como que eu meço ele? Raiz do somatório dos erros. Quem são os erros? Esses erros aqui é a distância do valor observado com o valor estimado pela equação de regressão. Então, essa somatória aqui deles elevado ao quadrado. Então, esse erro aqui, 0,7, que é a diferença do valor observado em relação ao valor estimado pela equação, vai dar esse errinho aqui, elevado ao quadrado, soma tudo, 4,1. Tranquilo? Dividido por n menos 2. Então, esses valores aqui vai dar 1,17, é o valor de S que eu vou utilizar aqui no teste. Tranquilo? Aqui no denominador. E o SXX, o que é? Uma estimativa da soma de quadrados dos desvios. Como que eu faço isso? X, somatório de x menos a média de x. A média de x é 20 dividido por 5, né? É a média de x. E cada um dos valores de x, xi, eu vou pegar cada um dos valores. 1 menos 4, que é a média de x, elevado ao quadrado, mais 2 menos 4, elevado ao quadrado, e assim sucessivamente vai me dar a soma dos quadrados dos desvios de x. Tranquilo? Muito bem. Nós temos, então, né, os valores para calcular estatística T calculada, que vai dar, nesse exemplo aqui, 6,09. Ou pode ser o mesmo do teste de hipótese da correlação, o mesmo valor, né, de T calculado. Que se vocês fizerem aqui, vai dar a mesma coisa. E esse aqui demonstrando como que calcula. E aqui o quarto passo, que é encontrar o valor tabelado, com n menos 2 graus de liberdade, que vai dar 3,18, negativo e positivo, as duas regiões, é um teste bilateral, posiciona o valor calculado, que deu 6,09, também foi significativo aqui a estatística, o valor B, né, é diferente de zero, ou seja, tem uma inclinação na nossa reta, então existe essa possibilidade de ter uma inclinação, a reta inclinada, né, em alguma direção. E tem um teste de hipótese também para o A, teste de hipótese para o A, tem as hipóteses H0, que passa pela origem, ou seja, esse alfa é igual a zero, esse A é igual a zero. Quando o x é zero, o y também é zero, isso que quer dizer, então passa na origem, quando o x é zero, que em muitas situações isso se verifica, né? Por exemplo, se eu estiver avaliando densidade de planta e produtividade. Quando a densidade de planta é zero, ou seja, não tenho planta, a produtividade também é zero. Então, seria situações como essa, né? Já quando é diferente de zero, por exemplo, a adição de calcário no solo, né? Não necessariamente preciso ter calcário, né, para ter, aplicar calcário para ter produção. Posso ter uma produção baixa sem aplicação de calcário, mas pode ter produção, então não vai ser diferente de zero. Então, não necessariamente tem que ser significativo esse teste, né.
Mas como que a gente faz esse teste? Dessa maneira, né? Estabelece hipótese, o nível de significância, a estatística do teste é essa, alfa, que é o valor que nós queremos testar, dividido por S, que nós já vimos como que calcula, vezes essa raiz aqui, 1 sobre N, mais a média de x ao quadrado, dividido por SXX, que nós já vimos, né? Nesse exemplo, vai dar 0,998, comparando com a estatística do teste, com a estatística T, tabelado, com N menos 2 graus de liberdade, que dá esse valor, não deu significativo, ou seja, não é diferente de zero. Então, quando a gente não aplica, né, no exemplo hipotético, não aplica calcário, é esperado que a produção de frutos por planta seja zero. E aí você pode me perguntar, não, mas quando eu fiz a equação de regressão, o valor, né, encontrado foi 1, mas não foi diferente de zero. Aí tem uma máxima no estudo de regressão, é que a gente poderia perguntar assim, bom, se deu que ele não é diferente de zero, eu posso eliminar esse parâmetro, né, em vez de colocar 1, colocar ele 0, né, ou seja, eliminar ele, já que ele não difere de zero. No ponto de vista de regressão, a gente nunca, ou na maioria das situações, a gente não elimina parâmetros de menor grau de um outro parâmetro que foi significativo. Em outras palavras, se a minha equação que eu ajustei, né, foi de segundo grau, foi essa equação aqui, y é 1,3x mais 1. Se esse valor aqui, o coeficiente linear, coeficiente angular aqui é de primeira ordem, né, de primeiro grau, né, que poderia ter uma equação de segundo grau, terceiro grau, então esse aqui é de primeira ordem, né, um polinômio de primeiro grau. Se esse valor foi significativo, eu não elimino os parâmetros anteriores, mesmo que eles não sejam significativos, porque às vezes eles estão relacionados para fins de estimação, né, a gente mantém esses parâmetros na equação, então a gente não elimina. Isso a gente vai ver lá em experimentação novamente, né, esse mesmo sentido aí de não eliminação de parâmetros de grau inferior àquele grau que foi significativo. Então, tem os testes da mesma forma, que eu coloquei um exercício para vocês, fazer tanto a correlação quanto a regressão, para vocês praticarem aqui. As equações, outro exercício para vocês praticar, e alguns exercícios indicados da apostila aí para vocês praticarem. E agora vamos à parte que eu acho mais bacana, que é a parte que nós vamos praticar aí no software. Então, beleza, então vamos seguir, né? Então, vamos lá. Aqui nós temos, eu peguei um script desse blog que eu vou deixar lá no Moodle para vocês, rpubs, do R. Cleoni. Muito bacana, é semelhante a um outro que eu tinha feito, mas eu peguei esse aqui para a nossa aula de hoje, que eu achei bem bacana. E vamos fazer algumas estimativas, né, de variáveis e calcular correlação e regressão baseado nesse software aqui. Aqui eu usei um comando para limpar o que eu tinha na memória do R, só para não ter problema de erro. O que eu estou criando aqui? Uma variável x, está recebendo uma concatenação de valores, né? Isso aqui para criar um vetor, a gente usa isso aqui, a gente já viu em outras aulas, né? Os valores são esses aqui, 201, 225, e assim por diante. Então, vou criar o valor x, vejam que já tem aqui, com 8 valores, né? É numérico, quando eu peço para ver os valores, estão ali os valores. De x, são 8 valores. Vou criar 8 valores de y também, só para fazer a correlação. São os valores aí de y 17, 20, 21 e assim por diante. Para eu fazer a correlação no R, é uma função bem simples, COR, C-O-R, de quem? Das minhas duas variáveis, x e y, separadas por vírgula. Correlação. Vejam que a correlação deu 0,7408. Esse hashtag aqui, correlação, vejam que não atrapalha em nada eu colocar ele aqui, porque tudo que tiver depois de um hashtag na linha de comando do R, ele entende que isso aqui é só uma observação, um comentário, e que não é para ser executado. Tranquilo? E aqui a gente pode testar aquela pergunta que eu fiz e que vocês me responderam aí. E se eu fizer a correlação ao inverso, né, de y com x, será que dá a mesma coisa? Vamos fazer aqui, ó. É mais fácil, né? Vejam, a correlação de x com y deu 0,7408. A correlação de y com x,
0,7408, mesma coisa. Tranquilo? Maravilha, né? Vamos criar uma outra variável aqui, criando uma terceira variável, né? Vou criar uma variável z, que ela vai receber também uma concatenação, só que de valores que tem x elevado na 1 sobre y, mais valores aleatórios da distribuição normal, com base aqui numa média de 20, desvio padrão 10. Então, só uma variável aqui baseada nas outras duas e com um valor aleatório aqui, que vai dar esses valores de z aqui. 39 e pouco, 4 e pouco, 16 e pouco, só para comparar aqui outras correlações. Vou fazer a correlação agora da variável x com a variável z, essa nova variável aqui. Tranquilo? Vejam que deu 0,14, bem baixinha, né? Então, praticamente, essas duas variáveis não estão correlacionadas. E aí vocês podem dizer, não, eu queria ver isso graficamente, né? Correlação, ver se tem essa relação. Vamos fazer da x com a y, que deu 0,74, que elas parecem estar mais alinhadas, né? Então, vejam aqui, deixa eu aumentar o zoom aqui para vocês. Ficou grande aí para vocês? Me dá um sinal no áudio aí, por favor. Ficou grande. Beleza, ó, aqui está o x variando de 200 a 700 e pouco, e o y variando de um pouco menos de 20 até 35, e essas bolinhas aqui os pontos, né, de x e y relacionados, né? Então vejam que elas têm uma tendência de, à medida que x aumenta, o y aumenta também. Tem uma variação, né, que não é por isso que não deu um valor muito próximo a 1, deu 0,74. Tranquilo? Então está aí a relação entre essas duas variáveis. Esse comando plot, né, quando eu coloco duas variáveis, ele vai plotar aí esse gráfico. E a x com a z, né, que deu essa correlação de 0,14. Aí vai mostrar que elas não têm relação nenhuma, né? Então vejam aqui, tenho para um valor de x pequeno, aqui próximo a 200, um valor de y próximo a 5. Mas para um outro valor de x próximo a 200, tem um valor de z 40. Então vejam que não tem relação nenhuma. E aqui para valores altos de x, né? Tem aqui para 500 e pouco, quase 600, tem um valor de próximo a 15 de z. E para um valor 700 e pouco de x, tem valor quase 35, aqui próximo a 35. Então, não tem relação nenhuma, né? Não consigo prever nada a partir disso, porque está muito espalhado, mesmo com poucos valores aqui, né? Então, graficamente, a gente consegue ver melhor essas relações. Tá, e a relação da y com a z, né? A gente fez da x com a z e a y com a z. Vejam, correlação negativa, menos 0,19. Mas, embora seja negativo, também é muito próximo a zero, né? Que varia de menos 1 a 1. Então, está muito próximo a zero, né? Negativamente, mas próximo a zero. Então, quando a gente faz o gráfico disso também, a gente vai ver que não tem muita relação, né? Para baixo dos valores de y, a gente tem pequenos valores de z e altos valores de z, então, e o contrário também. Então, não tem muita relação essa variável z, nem com x, nem com y, tranquilo? Eu vou criar uma outra variável aqui, chamada dados, que vai ser um data frame, uma espécie de tabela, né, com essas três variáveis, x, y e z, tranquilo? Vou armazenar aqui. Então, quando eu chamo essa variável dados, até vou abrir aqui, abrindo uma tabelinha mais fácil. Então, tem a coluna com a x, a coluna com a y e a coluna com a z, tranquilo? Montei uma tabela, né, com essas três variáveis. E aí eu posso pedir um sumário aqui, né, um sumário estatístico, um resumo estatístico, menor valor de x, y e z, primeiro quartil, né, que a gente estudou lá na estatística descritiva, mediana, média, terceiro quartil e valor máximo. Vejam, para cada um, só uma estatística descritiva. E tem esse comando aqui, ó, core dados. Assim como eu fiz core xy, e o que acontece se eu executar esse comando para uma tabela que tem mais de duas variáveis? Olha só o que vai acontecer. Ele vai me dar uma matriz, que essa matriz aqui é bem interessante, olha só. Eu tenho x, y e z. Aqui eu tenho x, y e z. X com x é esse valor aqui, ou seja, a correlação de x com x é ela com ela mesma, tem que dar 1, né? Ela está altamente correlacionada com ela mesma, é ela com ela mesma. São os mesmos valores. Então, sempre que eu tiver a correlação de uma variável com ela mesma, vai ser 1. Então, vejam, tanto x com x, quanto y com y, ou seja, toda a diagonal da minha tabela vai ser
1, né? Porque é a correlação da variável com ela mesma. Acima dessa diagonal principal, eu vou ter aqui a correlação da x com a variável y, que deu 0,74. Na variável ao lado dessa vai ter x com a z, que é 0,14. E aqui vai ter a y com a z, que deu menos 0,19. E vejam que correlacionar x com y deu 0,74. Né? E correlacionar y com x também dá a mesma coisa, porque é as mesmas variáveis envolvidas, né? X com y e y com x. Então, abaixo da diagonal também vai estar os mesmos valores, né, que estão acima da diagonal, só que espelhados, né, simétricos aí em relação à diagonal principal. Vejam a x com a z, dá menos 0,14. Aqui, né, a z com a x também vai dar a mesma coisa. A z com a y dá menos 0,19 e a y com a z também dá menos 0,19. Tranquilo? Eu vou guardar isso aqui numa outra variável que eu vou chamar de res, de resolução, né, de resolução da correlação. Guardei aqui nessa variável res, que é a correlação aqui, nessa tabelinha, né. E eu vou plotar esses dados aqui só para nós ver. Veja, quando eu ploto dados que tem 3 variáveis envolvidas, me dá essa matriz aqui, ó, da mesma lógica da matriz de correlação, né, de x com y, x com z e y com z, só que agora dá graficamente, né, x com y, na diagonal está mostrando aqui, né, os valores, né, o nome das variáveis, x e y, e a relação que elas têm, né, a gente consegue ver isso graficamente. Mas ainda fica pobre, vamos melhorar isso aqui, né, no decorrer aí. Eu posso, a partir onde é que eu parei, criei aqui, plotei esses dados, tem um outro comando que pode ser aplicado também, que é o PyRsDados, vai fazer a mesma coisa, né, só que um pouco mais bonitinho aqui, mas é o mesmo comando, plot, e o Pyrs dá o mesmo resultado. Agora tem uma outra biblioteca chamada CorePlot, com 2 R's, CorePlot, que dá uns gráficos um pouco mais bonitos de correlação. Então, eu vou aplicar isso aqui, eu já carreguei esse pacote, né, anteriormente à aula, né, vou carregar de novo aqui, ele não vai nem carregar porque já está carregado, né, mas esse pacote aqui, carregado, CorePlot, tem essa função, que é o mesmo nome do pacote, CorePlot. Do quem é esse res? O res é o resultado, é essa matriz de correlação que nós fizemos aqui, né. Se eu fazer um CorePlot dessa matriz de correlação, aí com o método o que eu quero que apareça, né, círculo é bolinhas, círculos, e vejam o que vai aparecer aqui, ó. Olha só, aqui tem, na diagonal principal, as bolas grandes, né, e com a correlação igual a 1, porque é a variável x com x, y com y e z com z, ela com ela mesma. E fora da diagonal principal, nós temos x com y, x com z e y com z. E a correlação, ela está na escala aqui de cor, né? Vejam que de menos 1, ela é um vermelho bem intenso. E igual a 1 é igual a um azul bem intenso, que é a diagonal principal, né? E à medida que vai ficando mais fraco o azul, vai se direcionando aí a uma correlação mais próxima a 0. E quando sai do menos 1 em direção ao 0, né, vai ficando um vermelho menos intenso, e aí vamos ter uma correlação negativa, né. E o tamanho da bolinha também nos dá essa indicativa, né. Veja, um tamanho maior, uma correlação maior. Só que não tem o valor, né, vamos aprimorar isso aqui, então. Vamos avançar aqui. Essa CorePlot, em vez do método Circle, vou colocar o método Number, que aí vai me dar números. E aí já ficou um pouco mais interessante. Vejam, tem 1 na diagonal principal, e aí o valor da correlação escrito pela cor da correlação. Se for mais forte, a correlação mais forte. E mais próximo ao vermelho, né, mais intenso. Então, tem vários pacotes, né, que nos direcionam. Eu vou apresentar alguns para vocês aqui. E aqui eu criei uma função, que eu vou criei várias funções aqui, para aplicar numa outra função, Pyrs, em função, usando essas funções. Só para demonstrar para vocês, olha só que interessante essa função aqui. Na diagonal eu tenho os histogramas dessas variáveis, aqui são poucos dados, né, são 8 valores só, mas quando eu tenho muitos dados, isso é extremamente interessante, né, porque eu consigo ver a distribuição aqui a partir do histograma, né, daquela variável, né, e a relação entre elas, uma estimativa da correlação, vejam o tamanho e a intensidade da cor
do valor da correlação, vejam, x com y é uma correlação forte, né, 0,74, já x com z, correlação bem fraquinha, 0,15, ficou bem pequenininho. E aqui eu tenho o gráfico abaixo da diagonal principal, né, x com y, o gráfico está mostrando aqui, tem até uma reta aqui direcionando o sentido da relação, né, que elas são mais bem relacionadas. Já as outras aqui, ó, x com z, que deu 0,15, né, deu bem pequenininho aqui, ó. Então tá aqui. E aqui, y com a z, né, deu 0,20, arredondando, né, tinha dado 0,19 e tal, mostrando essa relação, tranquilo? Vamos minimizar aqui, avançar. Depois eu vou deixar esse pacote lá para vocês, não vou demonstrar, dado o tardar da hora aqui. Tem um outro pacote que se chama CoreGram, também, que libera o pacote, né, já carreguei anteriormente, e vou aplicar esse CoreGram aqui. Essa aqui não ficou muito boa a visualização, né, mas ele tem essa mesmo sentido de cores e linhas e tal. Vamos ver um outro aqui, função mais aprimorada do CoreGram, que eu estabeleci alguns parâmetros aqui para ficar uma visualização mais interessante. Olha só que interessante que ficou. Aqui a distribuição, a partir de uma distribuição de linha, né, da variável x. Aqui a correlação da x com a y, né, também a distribuição da y. E a correlação deu 0,74. E esse pacote ele faz também um intervalo de confiança para esse valor, né? Esse valor ele é pontual, mas dado o tamanho de amostra, a variabilidade, ele calcula um intervalo de confiança. Como nós temos poucos valores na nossa amostra, né, é só 8, vai dar um intervalo de confiança muito amplo, né? Então, a correlação estimada é 0,74, mas ela pode variar de 0,08 até 0,95. Então, vejam que é uma correlação, né, varia desde nada de correlação até muita correlação. Por quê? Porque o tamanho da amostra é pequeno, então a gente não consegue confiar muito nesse valor 0,74, justamente pelo intervalo de confiança dele ser muito amplo. Já esses outros está mesmo sentido, né? Então vejam aqui, a gente tem o valor da correlação, o intervalo de confiança e o gráfico aqui mostrando a relação entre as variáveis. Então vejam que é bem bacana também essas correlações com esses pacotes aqui. Um outro pacote, que é esse aqui, Performance Analytics, já instalei, já carreguei. Eu vou utilizar aqui dados desse banco de dados MTCars, que tem já nativo no R, são dados de variáveis de carro, motor, capacidade, enfim, autonomia. Eu vou armazenar algumas variáveis desse banco de dados, né, nesse variável MD. Se eu ver esse MD aqui, ó, tem 32 observações com 6 variáveis, né. Está aqui a tabela de dados aqui, veja, são carros, né, com MPG, DISP, HP, então várias variáveis relacionadas aí a potência do carro, número de autonomia, enfim, várias variáveis aí, só para fins de exemplo. E aqui eu vou utilizar essa função chart.correlation da variável, né, do nosso banco de dados e plotando um histograma aqui. Então vejam aqui, nós temos um gráfico agora já bem mais elaborado, né, com as variáveis na diagonal principal, com o histograma, né, e também a linha acompanhando o histograma. Acima da diagonal principal nós temos a medida de correlação entre essas variáveis, e esse asterisco aqui é o nível de significância do teste de hipótese para correlação, né? Se ele é significativo, né, vai ter asterisco aqui. 3 asteriscos quer dizer que é muito significativo, né, a 0,01% de significância. Se é só 2 asteriscos, é 1%, se é 1 asterisco, é 5% de significância. Então, aí nós temos a medida de correlação, vejam que o número é maior, quanto mais correlacionado, e é pequenininho, quanto menos correlacionado. Então, a partir do histograma, eu vejo o comportamento da variável, se ela tem uma distribuição mais normal, como essa aqui, né, como essa aqui, tem uma distribuição próxima à normal. E aqui temos os gráficos de relacionamento. Vamos pegar essa que é mais relacionada de todas, aqui, 0,89. É a variável DISP com a variável WT, né? Assim a gente vê qual é a variável que ela está, né? Vê na linha e vê na coluna. Então, a DISP com a HT, vindo aqui no gráfico, vai estar aqui a DISP com a HT. Então, vejam que elas estão realmente, né, muito alinhadas aqui, os pontinhos, né, e a linha, mostrando que elas têm uma correlação, né. Agora, se pegar uma outra que tem correlação baixa, né, pegar essa aqui, aqui, ó, 0,091, ou seja, nada de correlação, né. Ela é a variável
DRAT com QSEC. Quando nós vimos aqui, vejam que elas não têm nada de correlação, né? Tem valores pequenos de uma variável, tem pequeno e grande da outra, e mesma coisa aqui, então não tem nada de correlação entre elas. Tem negativo aqui, né, menos 17, menos 42, menos 0,71 aqui, né, que é essa DISP com DRAT. DISP com DRAT está aqui, ó, vejam, direcionamento negativo. Tranquilo? Então nós temos várias funções aí para medir, né, quantificar essa medida de correlação, apresentar de uma forma bacana. A regressão agora, vamos fazer uns exercícios rapidinho aí. Criei uma variável x com esses valores, então aí 201, 225 e assim por diante. Uma variável y com outros valores, a correlação entre elas é aquelas mesmas variáveis, né? Plotar essas variáveis, tá aí o gráfico delas. Criar uma outra variável z plotando essas duas, né? Eu armazenei o gráfico, que é aqui que eu fiz aqui, armazenei o gráfico, esse igual, ele é equivalente a esse símbolo aqui, né, de atribuição, né, faz a mesma coisa, né, armazena o gráfico numa variável. Eu vou mandar criar um grid nesse gráfico, né, então só um gridzinho aqui no fundo, né, só um enfeite aí no gráfico. Vou armazenar esses dois gráficos, essas duas variáveis numa tabela, a gente já viu isso. Vou perguntar se é um data frame, ele está dizendo que sim, porque eu salvei como data frame. E aí, para calcular a regressão, a função no R é essa aqui, ó, LM, de Linear Models, ou modelos lineares. E aí, quem que eu quero fazer a regressão? Da minha variável y em função da x. Então, y é a minha variável dependente, é a minha variável explicada, e x é a minha variável independente, a minha variável explicativa, tranquilo? De qual conjunto de dados, então data igual a dados, então o conjunto de dados é esse aqui, né? E aí eu vou armazenar o resultado dessa função LM, né, que é a função que calcula a correlação, na variável regressão. E aí quando eu pergunto, vai estar aqui, ó, a regressão é aplicada um modelo linear de variável y em função de x, do banco de dados, e o valor do intercepto, ou seja, o valor do A é 15,92938. E o valor de B, né, associado ao X, é 0,01963. Beleza? Eu pedi um sumário da regressão, vejam que essa função LM, ela traz uma série de informações, né? O teste de significância para cada um dos parâmetros, né, o intercepto, né, que é o valor de A. Aqui tem um p-valor, que é uma estatística que mede a significância, né, assim como comparar o valor do F tabelado com o F calculado, né, o T calculado com o T tabelado, o p-valor também é uma medida, né, que tem a mesma interpretação dessa teste de hipótese, né, e se ele for menor do que o nível de significância, no caso 5%, né, em valor absoluto 5% é 0,05. Então, se essa medida do p-valor for menor do que 5% em valor absoluto, né, 0,05, é significativo. Então, nesse caso aqui deu 0,0033. Ou seja, é menor que 0,05, portanto é significativo. Já boto até asterisco aqui para dizer que é significativo. E o valor do B, né, o valor associado a X, também foi significativo, foi menor do que 0,05. Não tão menor, mas foi, né? Então também é significativo. Aqui está dizendo, né? Se tiver 3 asterisco, é muito significativo e tal. E aqui é o coeficiente de determinação, né? Coeficiente de determinação, aqui o R quadrado, 0,54, tranquilo, também foi significativo aqui o coeficiente de determinação pelo teste. Se eu pedir um sumário, né, foi isso, parei aqui. Eu estou perguntando se a regressão é uma lista, né, ele vai dizer que sim. Se eu perguntar os nomes, né, o que tem o que é resultado dessa função LM? Tem um monte de coisa, né? Tem os resíduos, tem os coeficientes, que é o que nos interessa, tem várias funções aqui, vários elementos que podemos aprofundar o estudo, né? Que mais? Aqui eu posso pegar a regressão, pegar só os coeficientes, eu utilizo, né, para trabalhar com uma lista, né? Então essa regressão, essa variável regressão que nós criamos, armazena o resultado da função LM, que é uma lista de resultados, né? E quando eu quero pegar um dos elementos dessa lista, né, eu coloco esse símbolo de dinheiro, né, o cifrão, com o nome, né, que nós vimos aqui, nomes coeficientes, que é o primeiro, né? Então, quando eu coloco regressão, cifrão, coeficientes, ele vai me dar só os coeficientes de regressão. Se eu chamar coef regressão, ele também vai apresentar outra forma de
apresentar os coeficientes, né? E se eu quero estimar esses valores, né, prever valores, né, quais são os valores estimados a partir dessa equação de regressão? Tem essa função aqui, fited.values, ou seja, para plotar para estimar esses valores de regressão, né? Então, para cada um dos valores de 1 até 8, né, que é o intervalo de variação de x, ele vai nos dar aí os valores estimados de y. Para predição, né, para predição dos valores de x também é uma forma de prever valores, né, no modelo. Os erros do modelo, os resíduos também é outra forma que a gente podemos apresentar, e graficamente a regressão, como que a gente apresenta, né? Plotar o gráfico, né, a distribuição, e agora eu quero ajustar uma equação aqui nesse gráfico, né? Eu vou armazenar o gráfico numa variável x, numa variável z, e vou colocar um grid nesse gráfico, né, vejam que está, vou subir aqui, e vou colocar agora uma equação de regressão, agora nesse gráfico, tá? Eu vou subir mais um pouquinho para ele ficar maior. Eu uso essa função aqui, abline regressão. Então, a regressão, eu já armazenei ela, né? Essa regressão aqui, o resultado da função LM na regressão. Quando eu uso abline regressão, ele vai fazer o quê? Nesse gráfico aqui que está gerado já, ele vai colocar aqui a linha de regressão, vai posicionar ela exatamente de acordo com aqueles coeficientes, né? Aqui eu posso ajustar, né, o plot aqui, eu mudei o símbolozinho para uns asteriscos, né, e vou colocar a linha agora com uma corzinha mais enfeitada. Posso fazer gráficos com o pacote ggplot 2, que é um pacote sensacional para gráficos, né. Também vou utilizar aqui o mesmo banco de dados, as variáveis x e y, né, fazer pontos e colocar aqui as estimativas de intervalo de confiança. Então, aqui nós temos um gráfico de regressão feito no ggplot, e vejam que o gráfico, né, é o mesmo gráfico, só que mais enfeitado. Tem a equação de regressão aqui, a reta de regressão, e essa nuvem mais escura aqui é uma estimativa de intervalo de confiança, né, qual que seria a variação esperada em cada um desses pontos dos valores de x e y, né. Então, vejam que aonde eu tenho mais dados, né, mais próximos à reta aqui, que tem essa porção aqui, meu intervalo de confiança aqui, ele é menor, né. Já quando eu tenho menos dados, a precisão da minha estimativa é menor, então a variação aqui é maior. Então, nós temos também essa preocupação quando a gente faz a regressão, né, de estimar o intervalo de variação, dado que a gente trabalha com amostras e tal, né. Aqui é para trabalhar com os erros, né, os erros do modelo, verificar se tem a variabilidade, que a gente não vai entrar muito, aprofundar isso aqui, que lá em experimentação a gente aprofunda esses detalhes aqui da estimativa dos erros, enfim, análise dos pressupostos e tudo mais. Teste de normalidade, isso eu não vou aprofundar, que eu vou dar uma limpada nesse script para colocar lá no Moodle para vocês. Tranquilo? Então, basicamente era isso aí.